Vamos começar a nossa última aula de hoje fazendo uma revisão de todos os 5 passos do método de estudo bíblico indutivo. Vocês têm anotado aí nos seus cadernos, né? Esses 5 passos. Repitam eles comigo: oração, observação, interpretação, avaliação, aplicação. Aquela frase que nós dizemos, diga: oramos para observar. E tudo quanto observarmos, vamos interpretar, avaliar e aplicar. Esse ano nós nos dedicamos então, desde a primeira sexta-feira de fevereiro até hoje, então a última sexta-feira de novembro, a aprender um pouco mais acerca de como estudar a Bíblia Sagrada, como meditar na palavra de Deus, como meditar na Bíblia, a verdade absoluta de Cristo Jesus para nós. E nós caminhamos durante esse ano, né, nestes 5 passos, tá? 5 passos do método de estudo bíblico indutivo. Agora, eu vou fazer para você uma exortação bem clara, ok? Se você não praticar, se você não exercitar, você não vai progredir na sua vida de meditação na palavra de Deus. Se você quer realmente crescer em Cristo, tem que praticar tudo isso que nós aqui durante esse ano estivemos ensinando aqui acerca desse precioso método de estudo bíblico indutivo. Um pequeno testemunho: eu estudo a Bíblia todos os dias desde o dia da minha conversão, 5 de abril de 1981. Eu estudo a Bíblia todo dia. Enquanto eu lia e estudava a Bíblia, desde o princípio da minha conversão, eu procurei métodos para aprender a estudar melhor a Bíblia, encontrei alguns. Eu inventei outros métodos da minha própria autoria para estudar melhor a Bíblia. E quando eu conheci esse método aqui eu conheci no ano de 1998, quase no final já aí do século passado, né? 1998 foi o ano que eu conheci esse método que eu ensinei para vocês. Depois que eu conheci esse método, eu engavetei literalmente todos os outros métodos e tomei a decisão de que para o resto da minha vida eu vou estudar a Bíblia nesse método. E eu estudo a Bíblia todos os dias usando esse método. E ele tem me dado muito crescimento espiritual. Por isso eu tenho a autoridade de dizer isso para vocês e de ensinar para vocês algo que verdadeiramente o Espírito de Deus tem me ajudado a praticar na minha vida diária em Cristo Jesus. E eu não estudo a Bíblia porque sou pastor. Eu estudo a Bíblia porque eu sou filho de Deus. Porque eu entendo que esse é o propósito de Deus para cada um dos seus filhos e filhas. Verdadeiros filhos de Deus meditam de dia e de noite na palavra de Deus. Aleluia. Por isso que o nosso próximo slide tem essa que é uma das palavras preferidas que a gente sempre fala, sempre cita aqui, do Salmo de número 1, versículos 1, 2 e 3. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será
bem-sucedido. Agora vocês. Eu grifei ali algumas palavras-chave. Uma frase eu coloquei de vermelho, está escrito, repita: prazer na lei do Senhor. Prazer na lei do Senhor. Essa frase é uma causa que produz um efeito. O efeito está de azul ali, ó. Na sua lei medita de dia e de noite. E eu grifei a palavra medita, ok? Eu coloquei de vermelho ali, ó, prazer na lei do Senhor, amados. Por quê? Só e exclusivamente só quem verdadeiramente é de Deus tem prazer na palavra de Deus. Aqui nós temos um termômetro que você pode medir quem é de Deus e quem não é de Deus. Tem gente que é de Deus e tem gente que não é de Deus. Em 2 Timóteo 2,19 está escrito: o Senhor conhece os que lhe pertencem. Quem é de Deus tem certas qualidades que quem não é de Deus não tem. Muitas qualidades. Uma delas é essa que eu coloquei de vermelho aí. Quem é de Deus tem prazer na palavra de Deus. Para quem não é de Deus, ler Bíblia é chato demais. Ler Bíblia é um sacrifício. Tá? Não gosta de Bíblia de jeito nenhum. Tá? Eu estou lembrando agora da minha esposa que, como muitos de vocês aí, tem o que eu não tenho, que é o WhatsApp, esse negócio todo assim, Facebook. E alguns meses atrás, minha esposa recebeu alguém que chegou no Facebook e falou assim, né? Eu sou crente, mas estou muito triste, minha vida não está fácil, e tá. E a minha esposa então falou assim, ó: é muito simples, irmão. Leia a Bíblia. Sabe qual foi a resposta dele? Eu odeio Bíblia. Tá? E é crente. Tá? A resposta dele foi essa: eu odeio Bíblia. Amados, é um sinal característico. Quem é de Deus tem prazer na sua palavra. Quem não é de Deus odeia, não gosta, acha chato, não lê, não tem o costume e não consegue, e mesmo que tente, acaba desistindo muito rápido, porque não tem prazer. Esse é um sinal que essa pessoa, é um sinal característico. Essa pessoa não é de Deus. Eu não sei se ela um dia vai ser, mas enquanto ela tem esse sentimento de desprazer à palavra de Deus, ela não é de Deus. Quem é de Deus, essa é uma das características de quem é de Deus. Tem prazer. Tem prazer na palavra de Deus. Eu tenho prazer na palavra de Deus desde o primeiro segundo da minha conversão. Nunca, desde a minha conversão até hoje, nunca tive desprazer, desgosto, tá, pela palavra de Deus. Pelo contrário, sempre tive prazer,
Sempre tive prazer, motivação, alegria. A palavra de Deus é maravilhosa. Tá? A palavra de Deus é maravilhosa. A palavra de Deus alimenta a gente, purifica a gente, preenche nossos corações, renova a nossa mente. É a palavra de Deus. Tá? É a palavra de Deus. Por que a nossa congregação aqui é pequena? Eu já trabalhei com igrejas grandes. Eu sei trabalhar com igreja grande. Eu sei fazer isso. Tá? Se eu quisesse abrir uma igreja aqui com 1.000 membros, 2.000 membros aqui em Anápolis, eu sei como fazer isso. Já trabalhei com isso. Eu sei como fazer isso. Mas entre as coisas que tem que fazer é tirar muita Bíblia, colocar um monte de outras coisas e tirar a Bíblia, tirar a palavra de Deus. Tá? E desde que Deus me deu esse ministério aqui, eu não quero fazer nada em termos de igreja, a não ser trazer a palavra de Deus. Glória a Deus. É por isso que a nossa congregação é pequena, porque a maioria não gosta, não tem prazer na palavra de Deus. E sabe por quê? Porque eles não são de Deus. Pode até se dizer crentes, mas não são de Deus. Não são de Deus. Quem é de Deus tem prazer na palavra, e o resultado desse prazer que tem na palavra é o que está ali de azul. Movido por esse prazer, medita de dia e de noite. Se quem não tem prazer nem sequer ler, quanto mais meditar. Porque meditar é algo profundo, enquanto ler já é bom, mas é algo ainda superficial. Ler já é bom. Quem lê toda a Bíblia, tá, já é bom. Mas ainda é superficial. Deus não quer que a gente fique só na leitura. Deus quer que a gente aprofunde na meditação. E só faz isso quem tem prazer. Quem não tem esse prazer, amado, pode esquecer. Nem no céu vai estar. Porque o céu é para aqueles que, está escrito na palavra, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem o coração humano imaginou o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E quem ama o Senhor, ama a sua palavra e tem na sua palavra todo o seu prazer. Aleluia. Então isso aqui é uma introdução aí, né, para motivar você na palavra de Deus. Vamos então, o primeiro passo. O primeiro passo é a oração, né? Aprendemos isso lá no início do ano. O primeiro passo, a oração. Eu coloquei um texto aqui para nós entendermos um pouco esse primeiro passo. 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Vocês. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Eu destaquei nesses dois versículos ali de azul, diga, inspirada por Deus. Inspirada por Deus. E eu grifei a palavra Deus, não é isso? Toda a Escritura é inspirada por Deus. Para entendermos a Escritura, nós precisamos da mesma inspiração. Ok, irmãos? Porque o primeiro passo é a oração. Porque quem é de Deus entende que uma das definições da vida de oração dos filhos de Deus é um meio dos filhos de Deus
estarem em contato com essa inspiração. Através da nossa vida de oração, nós recebemos inspiração, tá? Recebemos inspiração para entendermos a palavra de Deus que nós vamos meditar. Eu faço isso em toda a minha vida. Todo dia, no momento da minha meditação na palavra de Deus, antes de começar a meditação na palavra de Deus, eu leio 5 salmos, porque os Salmos é um livro de orações. Eu leio 5 salmos, tá? De vez em quando eu faço isso aqui na igreja com vocês. Quarta-feira mesmo eu fiz. De vez em quando, isso que eu faço aqui na igreja, eu faço na minha casa sozinho. Eu leio 5 salmos. Leio o primeiro salmo, falo com Deus, oro a Deus, digo para Deus o que eu preciso dizer, lanço sobre Ele minhas ansiedades. Cada salmo, uma oração. Cada salmo, uma oração. Quando eu acabo os 5 salmos, eu estou numa paz assim tremenda, e aí eu vou estudar a Bíblia, ler e estudar o que eu tenho que ler e estudar em cada dia da palavra de Deus, e o Espírito de Deus me dá inspiração para aprofundar aí, para entender o que eu estou lendo, para entender o que eu estou meditando. Entendeu? Porque o primeiro passo é a oração. A oração, a vida de oração é necessária para você chegar no nível de inspiração necessário, exigido para você entender a Escritura. Porque se a Escritura é inspirada por Deus, sem inspiração, ninguém vai entendê-la. É necessário estar inspirados para entender, inspirados pelo mesmo Espírito Santo que inspirou as Escrituras. A nossa vida de oração nos leva a viver, amados, uma vida de inspiração. Por quê? Porque a nossa vida diária na terra é difícil, é ou não é? Sim. E é difícil para todo mundo, amado. É difícil para todo mundo. Todos nós vivemos, tá? Todos nós compartilhamos das mesmas dificuldades. Quem trabalha tem dificuldades na sua profissão, tem dificuldades no trabalho. Quem estuda tem dificuldades nos seus estudos. Nós temos dificuldades na sobrevivência diária, no colocar o pão de cada dia na mesa. A Bíblia fala, isso é verdade. Nós nos alimentamos do suor do nosso rosto. Vivemos em um mundo tão terrível, onde acontece aí a multiplicação da iniquidade, tanta coisa ruim acontecendo nesse mundo, e isso nos atinge, isso nos aflige, e isso acaba com a nossa inspiração. Sabia? É por isso que na nossa vida de oração, nós então aprendemos a lançar sobre Deus as nossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de nós. Nós fazemos aquilo, eu gosto muito quando fala de oração, lembrar de Ana, a mãe de Samuel, que estava ali derramando a sua alma diante do Senhor. É para isso que serve a oração. Como Jesus disse em Mateus 6,6, entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora ao teu Pai em secreto. Não há um momento melhor no nosso dia do que quando nós estamos fazendo isso diante de Deus. Porque então o Espírito de Deus nos inspira, quebra um jugo terrível de cima de nossas costas, tira o peso da preocupação, tira o peso da ansiedade. Quando você for trabalhar, você vai trabalhar melhor. Quando você for estudar, você vai estudar melhor. Porque toda ansiedade, preocupação, nervosismo, tensões foram lançadas diante de Deus e você recebeu inspiração para estudar e meditar e entender a palavra de Deus. Então, o entendimento da palavra de Deus vem pela mesma inspiração com que toda essa palavra foi inspirada
por Deus. Por isso, então, o primeiro passo do método de estudo bíblico é a oração, para que a gente aprenda a viver sempre nessa inspiração do Espírito de Deus. Glória a Deus. Segundo passo é a observação. Nós demoramos muito tempo aqui nessa observação, né? Eu lembro que nós falamos sobre a oração lá durante 2 sextas-feiras em fevereiro, e depois nós ficamos as outras sextas-feiras de fevereiro, de março, abril, maio e junho, tudo isso na observação, que é observar bem o que está escrito na palavra, enxergar tudo o que está escrito na palavra, porque nós entendemos que a palavra de Deus é definida, e eu gosto de usar um versículo que define muito bem a palavra de Deus, que é Hebreus capítulo 5, versículo de número 11, onde está escrito assim: a esse respeito temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Leiam vocês. A esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Eu coloquei 2 frases chaves aí, porque essas 2 frases chaves, elas se referem não apenas a um tema na Escritura Sagrada, na Bíblia Sagrada, mas a todos os temas bíblicos. Aqui o autor de Hebreus está se referindo a um tema, quando ele diz a esse respeito. A respeito de quê? A respeito do sumo sacerdócio de Jesus Cristo, segundo a ordem de Melquisedeque, que é superior ao sacerdócio de Levi, que começou a ser exercido pelo irmão de Moisés, Arão e seus filhos no Antigo Testamento. Esse é o tema que o autor de Hebreus estava escrevendo, e de repente ele disse: a esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar. Não somente a esse respeito, mas a respeito de todos os temas bíblicos. Vocês lembram da sexta-feira passada? Que nós colocamos aqui, coloquei no quadro para vocês, os 8 principais temas bíblicos. Você tem aí no seu caderno aí? Os 8 principais temas bíblicos na semana passada? Estão lembrados dele? Qual foi o primeiro? Fale o nome clássico. Qual foi o primeiro? O nome clássico. Isso. Né? Então, primeiro, diga divindade. Segundo, antropologia bíblica. Terceiro, hamartiologia, o pecado. Quarto, soteriologia, salvação. O quinto, cristologia. Sexto, pneumatologia, o Espírito Santo. Sétimo, eclesiologia, igreja. E o oitavo, escatologia, as últimas coisas. Esses são os 8 principais temas bíblicos. Não são os únicos temas bíblicos, são os principais temas bíblicos, porque todos os outros temas bíblicos estão dentro desses 8 temas. Sobre todos esses temas bíblicos existem, repita aquela frase de vermelho: muitas coisas que dizer. Muitas coisas que dizer. Agora o azul: difíceis de explicar. Difíceis de explicar. A Bíblia toda, ela tem uma imensa extensão. A extensão da Bíblia Sagrada, tá? É essas muitas coisas que dizer. Na Bíblia Sagrada, Deus quis nos dizer muitas coisas. Não tem poucas coisas na Bíblia. Na Bíblia tem muitas coisas. Essa é a extensão da Escritura. E essas coisas são coisas difíceis de explicar. Difíceis de explicar é a
profundidade da Escritura. Então a Bíblia Sagrada é, repita, extensa e profunda. Extensa porque tem muitas coisas que dizer, são muitos temas, são muitos assuntos, são muitas coisas que dizer. Tem muitas doutrinas bíblicas. E essas doutrinas bíblicas, elas são o quê? Profundas. São difíceis de explicar. Eu vou ser sincero com vocês. A Bíblia tem poucas coisas fáceis de explicar. Essas coisas fáceis de explicar, elas são chamadas de leite espiritual. O leite espiritual é para recém-convertidos, tá? Recém-convertidos que estão começando agora a sua caminhada cristã, a sua vida cristã. Então eles se alimentam do leite espiritual, que são doutrinas mais fáceis de se explicar. Tá? É doutrina, por exemplo, sobre o batismo, doutrina, por exemplo, sobre a ceia, doutrina sobre a fé e assim por diante. A fé em Jesus Cristo, sobre a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. As coisas básicas do cristianismo são doutrinas fáceis. Só que Deus não quer que a gente fique só na doutrina fácil. Ele quer que a gente se alimente do leite espiritual para a gente crescer espiritualmente e chegar e ter acesso ao que é a maioria da Bíblia, a maioria da Escritura. Não é de coisas fáceis, é de coisas mais difíceis, que a Bíblia chama de alimento sólido. O alimento sólido é para a maturidade espiritual, porque nós fomos salvos em Cristo Jesus para crescer em Cristo Jesus, para crescer segundo a maturidade perfeita, de varão perfeito em Cristo Jesus. Então Deus não quer que a gente fique na infantilidade espiritual, na imaturidade espiritual. Deus quer que todos os seus filhos cresçam à maturidade espiritual. E para isso é necessário observar toda essa extensão da Escritura, tudo que a Escritura tem, tudo aquilo de que a Escritura fala em toda a sua extensão, e em tudo isso que ela fala, aprofundar em toda a sua profundidade. Aleluia, amados. Entenderam? Por isso o segundo passo da observação é tão crucial e é algo que nós temos que estar sempre praticando todos os dias. Como que eu faço isso? Estou dando para vocês cada passo que eu estou dando aqui um exemplo pessoal. Como que eu faço isso? Nesse computadorzinho que eu tenho aqui, tá? Eu tenho a minha agenda de estudo bíblico. Esse computador aqui não vai para a internet, não, para não ficar pegando vírus e bobagem que tem na internet. Tá? Às vezes, quando eu dou uma plugada nele, só para conferir algum programa, e depois passa logo o antivírus, e para proteger o que eu tenho aqui, porque eu só tenho aqui Bíblia. Eu tenho aqui Bíblia. Então eu tenho aqui 66 pastas. Aqui no meu computador, eu tenho 66 pastas. Uma pasta para cada livro da Bíblia. Cada dia eu trabalho em uma ou duas dessas pastas. Então eu vou ter dentro dessas pastas, se eu abro lá, por exemplo, Gênesis, a pasta lá está escrito aonde que eu parei a minha meditação e dali para frente eu continuo a minha meditação. Eu faço isso ao mesmo tempo com 66 livros da Bíblia, seguindo uma agenda
a gente tem que ser disciplinado, isso faz parte da santidade, da santificação, se disciplinar, então eu tenho uma agenda organizada, cada dia eu estou estudando algum livro da Escritura de maneira mais profunda, além dos livros que eu estou lendo a cada dia. Então, amados, lendo a palavra toda, para ter sempre a visão geral da palavra, e sempre meditando em um por um dos livros, e evoluindo pouco a pouco dentro desse estudo, nos 66 livros da Bíblia. E todos eles são muito extensos, tem muitas coisas que dizer, e muito profundos, coisas difíceis de explicar. E aí, você quer fazer isso? Amém. Muito bem. O terceiro passo, a interpretação, foi o que nós ficamos aqui na maioria desse nosso segundo semestre, né? Desde a primeira sexta-feira de agosto até a segunda sexta-feira de novembro, nós ficamos na interpretação, que é o terceiro passo, cuja regra principal de interpretação é, repita, a Bíblia interpreta a Bíblia. Mais uma vez? A Bíblia interpreta a Bíblia. Jesus disse uma palavra em João, capítulo 5, versículo 39. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Repita. Eu coloquei de vermelho a frase, diga, examinais as Escrituras. Examinais as Escrituras. E de azul, diga, Jesus dizendo, elas testificam de mim. Elas testificam de mim. As Escrituras foram reveladas para serem examinadas. Por quem? Por quem, amados? Diga, pelos filhos de Deus. Quem não é filho de Deus não vai ficar examinando as Escrituras, ele nem tem prazer nelas. As Escrituras foram reveladas por Deus para nós, num período de milênios, para que chegasse em nossas mãos, para que nós examinemos as Escrituras. Porque quem não conhece as Escrituras, erra. Lembra quando Jesus disse para judeus, falando assim, errais. Errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Quem não conhece as Escrituras, erra. Erra na vida, porque a Escritura fala tudo como deve ser a nossa vida. Por que tem tanta gente errando no casamento, errando na criação dos filhos, errando nos relacionamentos? É só errando a vida toda, não se cansa de errar, não? E os erros trazem consequências, os erros trazem sofrimentos. Por que as pessoas erram tanto? Porque não examinam as Escrituras. Porque as Escrituras nos ensinam como viver e como acertar nesse viver e como desfrutar das consequências maravilhosas de acertar nesse viver. Então, amados, filhos de Deus não são preguiçosos, não. Filhos de Deus examinam as Escrituras, porque as Escrituras dão testemunho, elas mesmas, as Escrituras dão testemunho de Jesus. Elas testemunham acerca de quem é Jesus. E ao examinarmos as Escrituras, é que nós captamos como que a Escritura interpreta a si mesma.
como a Bíblia interpreta a Bíblia, e nós então, através desse exame, nós entramos em contato com a correta interpretação da Escritura, para tanto aplicar na nossa vida, como também poder então, pelo conhecimento e pela experiência, ensinar a outros, ajudar a outros na palavra de Deus, na sua vida. Glória a Deus. O quarto passo foi o que nós vimos na aula passada, né? Avaliação. Na nossa penúltima aula vimos então a avaliação. E o versículo que eu coloquei aqui, aliás, coloquei 2 versículos, segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículos 15 e 16. Tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras, para a própria destruição deles. Vocês. Muito bem. Eu coloquei de vermelho ali, repita, coisas difíceis de entender. A palavra de Deus está cheia de coisas difíceis de entender. Que para conseguir entendê-las, tem que ter muito exame, muita meditação, muito estudo da palavra, sob a inspiração do Espírito de Deus. Eu coloquei de vermelho que existem, de azul, o que Pedro falou, que ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras. Leiam. Quem são esses deturpadores da Bíblia? Os que deturpam a palavra de Deus. São pessoas, tá? São pessoas que criam a partir da Bíblia doutrinas falsas e não se dedicam a avaliar essas suas próprias interpretações errôneas da Bíblia. Ao invés de avaliar se essas interpretações estavam corretas ou incorretas, eles já saem por aí pregando para todo mundo, dizendo que isso é de Deus. É assim que nascem as heresias, doutrinas falsas. As heresias que destroem a igreja são heresias bíblicas. Ou seja, interpretações incorretas da Bíblia, que muitos pretensos ou falsos pastores, ou pregadores, ou bispos, ou apóstolos, estão por aí pregando para as pessoas e dizendo que isso é de Deus, e eles não avaliaram essas mensagens, não avaliaram essas doutrinas, que são doutrinas que deturpam as Escrituras.
E as pessoas então que acreditam nessas doutrinas passam a ter também uma fé deturpada, uma vida cristã deturpada. E agora vocês me respondam, qual será o fim dessa vida? Salvação ou condenação? Condenação. Porque salvação é na verdade, amados. Eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Com doutrina mentirosa, com doutrina deturpada, ninguém chega na glória de Deus na casa do Pai. Na casa do Pai é pela verdade, pela verdadeira doutrina da palavra de Deus. Por que existem tantas heresias? Porque esses pregadores, chegaram a essas conclusões a partir de textos bíblicos fora do contexto, que eles usam como pretexto para pregar mentiras para as pessoas, e eles mesmos não pararam para avaliar essas pregações que eles estão fazendo. E pior ainda, o povo que os escuta também não avalia. Se você pegar Atos capítulo 17, vai ver ali como quando o apóstolo Paulo chegou lá na Macedônia e na cidade de Bereia, ele pregou o evangelho. O texto diz que os habitantes daquela cidade de Bereia, que ouviram a pregação do apóstolo Paulo, logo depois da pregação, eles cercaram Paulo, eles chegaram para Paulo e para sua equipe e falaram assim: peraí, Paulo, você pregou para nós aqui a palavra de Deus, agora nós queremos sentar com você aqui, não importa quantos dias isso vai demorar, nós queremos sentar com você todos os dias, para você mostrar para nós, na Escritura, se as coisas são realmente assim. Isso é avaliação. Isso é avaliação. Aonde que isso acontece em igrejas? Falem para mim, aonde isso acontece em igrejas? Aonde isso acontece em igrejas aí, amados, em geral? O pastor prega, todo mundo diz amém, aleluia, é isso mesmo, o pastor disse. Mas espera aí, vamos avaliar o que ele disse. Pastor, vem cá, o senhor pregou sobre isso, isso e aquilo, nós queremos que o senhor prove para nós por A mais B, aqui na Escritura, se isso realmente é assim. Alguma igreja está fazendo isso? Algum crente de alguma igreja está fazendo isso? E é por isso, porque os crentes não fazem, que os pastores também pregam qualquer besteira e todo mundo recebe como se fosse verdade. Aí tem doutrinas deturpadas, desviadas da verdade, e todo mundo fica acreditando nessas mentiras, que são pregadas como se fossem verdades. E depois vai todo mundo para o inferno, porque a mentira leva para o inferno. O que leva para o céu é a verdade absoluta de Cristo Jesus, a palavra de Deus corretamente interpretada. Por isso, amados, que eu não trago aqui na igreja nenhuma palavra que eu não tenha avaliado mais de 100 vezes. Mais de 100 vezes. Eu passo por processos de avaliação. Eu oro e pergunto: Senhor, é isso mesmo que a tua palavra está dizendo? Está correto tudo isso aqui, Senhor? Eu posso levar isso para a comunidade, porque eles são tuas ovelhas. Pastor, pregador, tem responsabilidade diante daquilo que ele comunica
para os outros, em nome de Deus, em nome do Senhor Jesus, como verdade de Deus, como palavra de Deus. Por isso, a avaliação. E hoje, então, é a nossa última aula. A última aula é o quinto passo, a aplicação. Tá? Aplicação. Quando fala a palavra aplicação, do que você lembra? Eu lembro quando eu era criança e me levavam na farmácia para aplicar uma injeção. Era terrível, que experiência para criança. Nenhuma criança gosta. Aplicação. Um conteúdo que tem que ser aplicado, porque o meu corpo tem que receber aquele conteúdo para eu ser curado de alguma enfermidade. Tá? Assim é a palavra de Deus, amado. A palavra de Deus, você orou, você observou, você interpretou, você avaliou, está todo o conteúdo aí agora para ser aplicado, tá? Para ser aplicado, porque esse conteúdo que vai ser aplicado é a cura para a pior de todas as enfermidades que infectou a raça humana, o pecado. A palavra de Deus é a única cura para o pecado. A palavra de Deus é a única saída para o pecado. A palavra de Deus é a única libertação do pecado, é a única purificação do pecado. Jesus disse, vós estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Então, nós todos temos que receber essa aplicação e temos que saber também aplicar. A aplicação, o quinto passo então do método de estudo bíblico indutivo, que é a nossa aula de hoje, a aplicação da palavra de Deus, vem aqui conforme o nosso último slide. O nosso último slide, dá para todo mundo enxergar aí? O nosso último slide aí, a aplicação. A aplicação, ela acontece na ordem dos pronomes pessoais. Quando você foi na escola, lembra do que aprendeu os pronomes pessoais? Tá? Então, repito, os pronomes estão aqui, ó, do lado direito aqui, ó. Diga, eu, tu, ele, nós, vós, eles. Esses são os pronomes pessoais. A aplicação, ela acontece na ordem dos pronomes pessoais. Qual é o primeiro pronome? Eu. O intérprete da palavra de Deus, aquela pessoa que capta como a palavra de Deus se auto-interpreta, tá? A primeira vida em quem ele quer aplicar essa palavra é a sua própria vida. O verdadeiro pregador, o verdadeiro pastor é aquele que aplica a palavra de Deus primeiro em si mesmo. E também o verdadeiro crente. O verdadeiro crente, o verdadeiro cristão que está aprendendo a palavra de Deus, a primeira pessoa em que ele aplica a palavra de Deus é ele mesmo, é em si próprio. Tá? Aplica em si próprio. Isso se chama então de, diga comigo, aplicação pessoal. E eu grifei aí essa pessoal, não foi? Por que eu grifei o eu e o pessoal ali? Eu, aplicação pessoal. Porque se eu não aplicar a palavra de Deus na minha própria vida, eu não vou conseguir aplicá-la na vida de mais ninguém. Está bem claro, irmãos? Quem não aplica a palavra de Deus em sua vida, em sua própria vida, não consegue aplicá-la na vida de mais ninguém. Pais que têm a responsabilidade de aplicar a palavra de Deus em seus filhos, vão fracassar se não aplicarem primeiro em si próprios. Quem não aplicar a palavra em si próprio, não conseguirá jamais aplicar em mais ninguém.
Por isso Jesus disse: quem ouve as minhas palavras e as pratica. Praticar é aplicar em si mesmo. Obedecer é aplicar em si mesmo. Obedecer a palavra é aplicar em si mesmo a palavra. Tá? Que essa palavra se cumpra primeiro, Senhor, na minha vida. Porque aquilo que eu aplico em mim mesmo, existe aqui um princípio chamado autoridade espiritual. Eu só tenho autoridade espiritual para aplicar a palavra de Deus em outra pessoa, se eu a aplico em mim mesmo. Vocês vão lembrar de que Jesus falou lá para os fariseus: hipócritas, vocês, aplicam a palavra nos outros, atam fardos pesados, quer dizer, doutrinas difíceis, legalismos difíceis, e colocam sobre os ombros dos outros, mas vocês mesmos nem tocam nesses fardos, vocês não carregam isso sobre vocês. Vocês pregam para os outros, mas não pregam para si próprios. São hipócritas. Está cheio de hipócritas hoje, tá? Que prega para os outros aquilo que não pregou para si próprio, aquilo que não aplicou na sua própria vida. Há muitos textos bíblicos, portanto, para falar sobre isso. Eu escolhi um aqui do apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 9, versículos 23 até o 27. 1 Coríntios 9, do 23 ao 27. Vamos ler juntos, prestando bastante atenção nessa palavra. 1 Coríntios 9, 23 a 27. Amém? Juntos. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Repitam só esse último versículo. O que Paulo está dizendo aqui? Que Paulo tinha esse zelo. Eu não posso pregar para os outros aquilo que eu mesmo sou desqualificado porque não apliquei em minha própria vida. Não preguei a mim mesmo. Aquilo que eu não apliquei em mim, também não posso aplicar nos outros. Então, aplicação pessoal, tá? Aplicação pessoal. Amados, infelizmente, as denominações protestantes estão lotadas de escândalos. Gente que se diz crente, gente que prega para os outros, mas que não aplica a palavra na sua própria vida. Isso não presta diante de Deus. Tá? Isso diante de Deus é pior do que o ímpio. Não presta diante de Deus. Tem gente mais honesta sem ser crente. Tem descrentes mais honestos do que muitos crentes, que dizem ser de Deus, que dizem crer na palavra, que querem dar testemunho de Cristo para os outros, mas não aplicam a palavra na sua própria vida. Paulo tinha medo disso, medo
de depois de pregar para os outros, ele vir a ser desqualificado. Por isso que ele fala, eu esmurro o meu corpo. O que significa isso? Significa, eu sou radical comigo mesmo. A palavra de Deus é radical, mas eu trago primeiro esse radicalismo sobre mim mesmo. Eu sou radical comigo mesmo primeiro. Porque se eu for radical comigo mesmo, eu também vou ter autoridade depois para ser radical ao pregar o Evangelho a outros. Porque o Evangelho é radical. O Evangelho não é para gente mole. O Evangelho não é para gente covarde. O céu não é para gente mole. O céu não é para gente covarde. Não é para gente tímida. O céu é para gente corajosa. Gente que tem coragem por causa do amor que tem por Deus, da fé que tem em Deus, de fazer as renúncias que tem que fazer, de tomar as atitudes que tem que tomar para ser o homem de Deus que precisa ser, para ser a mulher de Deus que precisa ser. Aleluia. Então, primeiro, amados, aplicação pessoal. Uma vez que eu aplico na minha vida, né, depois do eu vem tu, né? Tu ou você, né? Como a gente fala no Brasil, né? Tu ou você é a aplicação aos mais próximos. Você vai notar que do eu, né, os pronomes pessoais vão levar para uma graduação de proximidade, tá? Primeiro aplico em mim, agora os mais próximos perto de mim é a minha família. Então diga, aplicação familiar. Familiar aqui representa família primária. Qual é a família primária? A família primária é a família que habita no mesmo teto. Pai, mãe e filhos. Tá? Família primária. Ok? Não é a família parentela. Tios, tias, avós, sobrinhos. Tá? Primos. Não, isso é parentela. Não é parentela, é a família primária, a família que habita sob o mesmo teto. O apóstolo Paulo disse uma vez para o carcereiro da cidade de Filipos, onde Paulo estava preso, Atos 16, 31, onde Paulo foi preso, e ele disse para o carcereiro, depois da libertação milagrosa que Deus operou, mandando um terremoto que abriu as portas daquele cárcere, onde Paulo e Silas estavam presos. E Paulo disse no versículo 31, responderam-lhe, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Leia só do crer. Tem gente que não entende isso aqui, pensa que é uma coisa mágica, tá? Eu creio em Jesus, por isso eu e minha casa, a palavra casa aí significa família, tá? A palavra casa não significa a casa construída, não, tá? A casa construída não vai ficar pedra sobre pedra, tá bom? A casinha que você mora vai ser destruída, tá? Aqui eu moro também, todo mundo vai ter a casa destruída. Então, crê no Senhor Jesus, será salvo, tu e tua casa. Essa tua casa aí é a tua família, tá? A família que mora junto com você. Onde você é pai, ou você é mãe, ou você é filho, ou você é filha. Tá? Essa família primária. Da qual um homem só sai, um filho só sai, deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher, sua esposa, e serão uma só carne, e ali ele começa uma outra família primária, ok? Ali ele começa uma outra família primária. Então essa família primária é essa casa que Paulo fala aqui para o carcereiro. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu, tua esposa e teus filhos e tuas filhas, tá? Tu e tua casa. Mas não é uma coisa mágica. Não é que alguém crê em Jesus e a casa dele todinha vai ser salva, não. O que Paulo está dizendo aqui, nas entrelinhas desse texto, é que aquele que crê em Cristo Jesus, ele se torna, dentro da sua família,
dentro da sua casa, uma testemunha de Cristo Jesus. E aqueles dentro dessa família que verdadeiramente, através desse testemunho desse familiar, que aplicou primeiro em si mesmo a palavra de Deus, e vive essa palavra dentro da casa, as pessoas dessa família que vierem a crer no Senhor, será salva. Então crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa, porque você vai ser um testemunho para a tua casa. Agora, se tiver alguém aí dentro dessa família que não crer, não tem salvação. Não é porque um creu que o outro está salvo. Não, a salvação é pessoal, não é que um da família creu, o outro também vai crer. Não existe isso não. Eu fui no velório uma vez, convidado para ir no velório, uma vez, lá para pregar. Eu não gosto muito de pregar em certos velórios, a não ser que a pessoa que faleceu era crente. Que realmente era crente, era do Senhor, então é um prazer pregar num velório desse. Mas o homem que tinha falecido não era crente. E chegou alguém para mim e falou assim: pastor, a mulher dele é muito crente, ela orou por ele a vida toda, você não acredita que ele foi salvo? Eu falei, bom, se fosse ela que tivesse morrido, eu acreditaria que ela estava salva. O marido não é salvo com a fé da mulher. Tá? Filhos não são salvos pela fé dos pais. Agora, esse pai crente, esse marido crente, essa esposa crente, é testemunha de Jesus dentro da sua casa, para que todos da sua casa venham a crer em Jesus e sejam salvos. É esse o contexto aí de Atos 16, 31, quando Paulo diz ao carcereiro: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa, ou seja, tua família. Ele está falando aí da aplicação familiar. Eu apliquei a palavra na minha vida, em seguida eu aplico a palavra na minha família. Glória a Deus. Tem gente que gosta de dizer assim: eu estou orando pela salvação da minha família. E eu respondo: está perdendo tempo. Em nenhum lugar a Bíblia fala que a fé vem pela oração. Diz que a fé vem pela pregação. Você está orando, mas não está pregando para eles. Tá? Não adianta ficar orando não, se não pregar. Prega a palavra. A fé vem pelo ouvir a pregação da palavra. Prega a palavra. Em nenhum lugar da Bíblia está dizendo: eu vou orar, né, pela oração ao outro que você está orando por ele. Não vai crer não. Não é pela oração que a fé vem, é pela pregação. Prega a palavra. Acontece que tem gente que é covarde e não tem vergonha de pregar a palavra de Deus e fica se escondendo atrás da oração. Covarde. Prega a palavra. Quer orar? Então ora assim: Senhor, me dá uma palavra para eu pregar para esse meu filho. Me dá uma palavra, Senhor, de sabedoria. Me conduza, Senhor, na hora que eu estiver falando. Me dá a palavra certa aí para eu falar aí para o meu marido. Me dá a palavra certa porque eu tenho que pregar para ele a tua palavra. Aí a oração foi correta. Agora orar, dizer: Senhor, converte o meu marido, converte meu filho, converte minha casa. Não vai converter ninguém. A conversão não vem pela oração, é pela pregação. Prega a palavra. Senão Jesus não falava assim: ide por todo mundo e pregai. Ele falava assim: não fica onde você está e orem pelo mundo só. Não mandaria pregar. A pregação é necessária, tá? Pregamos a palavra que foi aplicada primeiro em nós, deve ser logo em seguida aplicada na nossa casa, na nossa família. Em nome de Cristo Jesus. Então, eu, tu, depois do tu vem ele. Ele, tá? Representa, diga, aplicação social. Porque esse eu aí que apliquei na minha vida e apliquei também no meu tu, na minha família, tá? Todos esses eus aí que representam cada um de nós, temos um convívio social, ou não temos?
Nós temos uma profissão, tem trabalho. Quem não trabalha ainda tem estudo, tem escola, tem faculdade. Aí você vai encontrar pessoas descrentes nesse meio. O que Jesus falou que nós temos que ser aí no meio dessa sociedade é o que nós vamos ler aqui em Mateus, capítulo 5, versículos 13 a 16. Mateus 5, 13 a 16. Amém? Amém ou amém? Amém? Então todos juntos. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Resumindo tudo isso que Jesus disse, repita: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Essas duas palavras podem ter o mesmo significado, essas duas metáforas de sal e de luz, pode ter o mesmo significado no que diz respeito a, repita essa palavrinha que eu vou dizer aqui, muito importante, diga, influência. O que Jesus está dizendo aqui é o seguinte: meus discípulos não são influenciáveis, são influenciadores. Gente influenciável é gente fraca. Tem uma linguagem popular chamada aí, Maria vai com as outras. É gente influenciável. O caráter cristão que a palavra de Deus quer formar em nossa vida é para não sermos influenciados por ninguém e por nada nesse mundo torpe em que nós vivemos. Mas no meio desse mundo, sermos influenciadores para Cristo, influenciando as pessoas para Cristo e influenciando o meio social em que nós convivemos nele para Cristo. Porque se lá no meio social você não dá testemunho de Cristo, você se intimidou, você se acovardou e você vestiu a mesma máscara, se tornou um camaleão, igual a todos quantos ali estão vivendo também, você é um falso crente. Porque verdadeiro crente testemunha de Cristo, aonde quer que esteja. Sim ou não? Sim. Isso é aplicação social. Isso é aplicação social. Isso se chama também de evangelismo pessoal. A aplicação social é chamada também de evangelismo pessoal. De vez em quando igrejas fazem programações evangelísticas, né? Até sou convidado às vezes para ir, não vou. E falo, não vou não. Por que não vou? Porque eu não acredito nisso. Eu acredito que cada crente tem que ser um evangelista
24 horas por dia, e não quando a igreja faz um movimento evangelístico, onde todo mundo que não evangeliza durante o seu dia a dia, vai lá dizer que está evangelizando? Não, senhor. O plano de Deus é que nós evangelizemos dentro, cada um de nós, dentro de suas circunstâncias pessoais, que envolve vida profissional, que envolve vida universitária ou vida estudantil, ou até mesmo, né, vida de vizinhança, ou de lazer, ou sei lá do que mais, academia, ou sei lá para onde que você vai no seu dia a dia, toda semana. Aonde quer que você esteja, se encontrando com pessoas, esse é o seu ele. O seu ele são as pessoas que fazem parte das suas circunstâncias no seu convívio social. É ali que você tem que ser sal da terra e luz do mundo. Luz é bem claro, né? Porque a luz ilumina, expulsando o quê? Expulsando as trevas. E luz é o quê? Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus passos é a tua palavra, luz para o meu caminho. Luz é claridade, luz é esclarecimento. Trevas significa ignorância. Eu convivo com um monte de gente que não ama a Deus, que não crê em Deus, ou que crê em idolatrias ou qualquer outra coisa, porque são ignorantes. Eu não sou mais ignorante. Então eu vou ensinar a essas pessoas o que eu já aprendi, e eu vou ser luz para tirar essas pessoas das trevas. Das trevas da ignorância. E o sal, se você pegar um punhado de sal aqui na sua mão e passar assim no seu braço, se tiver uma feridinha bem pequenininha que você nem estava sentindo nada, o que vai acontecer? Opa, você vai sentir o ar ardendo. Ali naquele... Opa, tinha uma feridinha bem aqui. O sal identifica onde está a ferida. Tá? Vós sois o sal da terra, porque esse mundo aí é uma ferida só. Esse mundo, essa humanidade que está aí, é uma ferida aberta. Por que eles não gostam do Evangelho, não gostam da pregação do Evangelho? Porque o Evangelho mexe na ferida deles. O Evangelho toca na ferida deles, eles sentem isso ardendo. E você tem a cura para oferecer para ele. A cura do seu problema eu tenho. A cura do seu problema é Jesus. A cura do seu problema é a palavra de Deus. Alguns gostam de usar a comparação do sal com o tempero, já que o sal é usado para temperar uma comida que é para ser salgada, quando ela está insossa, né? Sem sal, a gente fala sem graça, né? Comida sem graça. Aquele arroz de doente, aquela comida sem graça, né? Agora uma comida salgadinha, opa, está bem temperada, está gostosa. Se quer levar para esse lado, tudo bem. Então significa que nós, discípulos de Jesus, temos o sabor de Cristo. O sabor de Cristo. E se você não tem o sabor de Cristo, você é um crente sem sal. Um crente sem graça, um crente sem sabor. E as pessoas ao seu redor não sentem esse sabor de Cristo, porque você não tem esse sabor na sua vida. E você precisa ter. Então aplica primeiro em si, para depois aplicar na família e aplicar também no seu convívio social. Esses são os
pronomes pessoais singulares, né? Eu, tu, ele. Agora vem os plurais, né? Os pronomes plurais. Primeira pessoa do plural, nós. Nós somos nós, viu? Somos nós, a igreja de Cristo. Nós é a comunidade cristã. Por isso ali, repita, aplicação eclesial. A igreja, como a igreja de Cristo Jesus, como a igreja de Cristo Jesus recebe a aplicação da palavra, como vocês estão recebendo agora, dentro da congregação. E para a congregação a gente tem aqui 2 textos da carta aos Hebreus, começando do capítulo 3, Hebreus capítulo 3, versículo 13. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente, cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Repita. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Esse texto é tão impressionante que ele fala da congregação, a congregação da igreja, onde acontece essa exortação mútua. E esse é um dos textos bíblicos que coloca o ideal congregacional para cada dia durante o tempo que se chama hoje. Preguei isso aqui nesses dias também, sábado passado, se não me engano. O tempo que se chama hoje é todo o tempo entre a primeira e a segunda vinda de Jesus, no qual nós estamos, que é também o tempo da igreja. Cada dia. Para quê? Com qual finalidade? Para quê? Com qual finalidade disso? A fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Quando as pessoas faltam à congregação, elas vão sendo endurecidas pelo engano do pecado. É claro que eu estou falando aqui de uma congregação onde tem palavra. Hoje, infelizmente, as próprias congregações estão esvaziadas de palavra. Estão cheias de programações humanas e sem palavra de Deus. Aqui, congregação que tem palavra de Deus, tá? Para que ninguém seja endurecido pelo engano do pecado. Enquanto nós estamos aqui nessa noite, vocês podem fazer mais ou menos um cálculo superficial aí na sua cabeça de quantas pessoas no Brasil, vamos pegar só no Brasil, estão nesse momento assistindo uma novela da Rede Globo? Vocês fazem ideia de quantas pessoas estão assistindo novela nesse momento? É pouca gente? Satanás presenteou as pessoas com uma congregação que vai de segunda a sábado, e essas pessoas não perdem um dia. Essas pessoas não perdem um dia. Ali, elas ficam ligadas naqueles personagens, na história dos personagens, elas se enchem de emoções, tem toda uma trilha sonora nacional e internacional que eles ainda compram para lembrar da novela que estão assistindo, tá? Ali eles choram com os atores, eles riem com os atores, eles sentem raiva com os atores, eles querem matar, eles querem vingar, eles se alegram e não perde um capítulo. Já viu mulher quando perdeu um capítulo? Menina, onde eu perdi o capítulo da novela? O que aconteceu com fulano de tal? Eles conversam como se aquilo fizesse parte da vida deles. Olha o que Satanás fez, irmãos. Cada dia, tá?
cada dia, excetuando o domingo, que o diabo traz outras programações ecléticas, né? Excetuando o domingo, que é de segunda a sábado, e começa lá desde novela das 6, novela das 7, novela das 8, novela das 9, e tem gente que ainda acha que vale a pena ver de novo. É uma miséria. É isso que faz a cabeça dos brasileiros, tá? É isso que faz a cabeça das pessoas. Aí no meio dessas novelas vem o quê? Vem homossexualismo, vem lesbianismo, e vem assim com muita música, com muita cor, com atores lindíssimos, né? Atrizes lindíssimas, aquele povo, que maravilha, para que todo mundo que está assistindo engula tudo isso como algo normal. Porque está sendo pregado lá na televisão, está sendo pregado lá na novela, está sendo pregado lá nas músicas, e está todo mundo aplaudindo, todo mundo gostando, todo mundo adorando. Essa é a congregação de Satanás. E está cheio de crentes que nem vêm no culto aqui na igreja porque não pode perder a novela. Não, na igreja não. Na igreja tem que ser poucas reuniões. Está tendo igreja por aí que está tendo uma reunião por semana. No máximo 2. Cada dia mais os crentes não querem mais congregar, porque eles estão encontrando lá fora coisas mais interessantes, que estão chamando mais a sua atenção. Quando a igreja nasceu, você pode ler em Atos capítulo 2... os irmãos se reuniam todos os dias. Aí diz Atos 2:42, pode ler Atos 2 de 42 até 47. O 42 começa, eles se reuniam para perseverar na doutrina dos apóstolos. Aí o versículo 47 diz que cada dia, o Senhor acrescentava no meio deles o número dos que iam sendo salvos. Hoje não, hoje tem crente que fala assim: é um absurdo, eu não vou para a igreja em todo culto, não, isso é um absurdo, eu quero ir no máximo domingo, olha lá de vez em quando, porque eu não tenho que estar na igreja toda hora. Que carinha endemoniado, hein? Endemoniado. Mas assistir novela todo dia é normal. Aí não é fanatismo. Fanatismo ir à igreja, não deixar, ficar indo em tudo quanto é culto na igreja. Está virando fanático. Mas ver a novela todo dia não é fanatismo. Chorar com a porcaria de time de futebol não é fanatismo. Agora, querer ser de Deus, ser verdadeiramente evangélico, amar a palavra de Deus, não, você está sendo fanático. Diabólico, irmãos. É diabólico isso. Nós, como igreja, temos a obrigação de nos reunir, porque Jesus disse: onde 2 ou 3 estão reunidos em meu nome, eu estou aí no meio deles. O Salmo 133 diz: ó quão bom e agradável é viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça de Arão, e que desce pela sua barba e chega até a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon sobre os montes de Sião, porque ali é que derrama o Senhor a bênção e a vida para sempre. E por isso quem é de Deus diz, como diz no outro salmo: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Hoje dizem: hoje de novo, tem reunião de novo hoje? Não, hoje não vou não.
Porque não são de Deus, irmãos, esses crentes falsos. O crente verdadeiro tem fome e sede de Deus. Não tem maior alegria do que estar unidos na presença de Deus, recebendo uma palavra como nós estamos aqui nessa noite. A vontade de Deus é que isso fosse todo dia. É que isso fosse todo dia. É que isso fosse todo dia. E quem é do diabo está pensando aí, Deus me livre. Eu tenho mais do que fazer. Eu tenho outras coisas. Eu tenho uma vida social para viver. Vai com a vida social para o inferno. É para lá que você vai. Porque para o céu só vai quem ama a Deus. E no céu é a congregação eterna. Como você vai aguentar a congregação eterna, hein? Se você não aguenta poucas congregações, como você vai aguentar uma congregação eterna? No céu é uma congregação eterna. É para lá que eu estou indo. É o que eu mais quero na minha vida, é chegar nessa congregação eterna com Cristo Jesus. E o outro versículo é bem famoso aí, do Hebreus 10, 25, aí dentro do nós, né, da aplicação eclesial, porque aqui, mas na congregação, é que nós somos fortalecidos nessa palavra. Hebreus 10, 25. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Vocês. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Aleluia. Glória a Deus. A igreja, então, se reúne para quê? Para juntos sermos nutridos na palavra de Deus. Porque a congregação, esse nós aí, a aplicação eclesial, vai inclusive fortalecer todas as outras aplicações. A congregação fortalece a aplicação pessoal, fortalece a aplicação familiar e fortalece a aplicação social. E aí da congregação, do nós, vem a penúltima ali, segunda pessoa do plural, vós ou vocês. O vós representa, diga, aplicação ministerial. O ministério dado por Jesus à sua igreja, é isso que significa. O ministério dado por Jesus à sua igreja, que muitos chamam de a grande comissão, né? Jesus comissionou ou deu uma missão. A missão que ele deu à igreja foram as últimas palavras no Evangelho segundo Mateus, que nós vamos ler juntos agora. Mateus 28, 18 a 20. Abriram? Juntos. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Esse vós, a aplicação ministerial, ela tem um vínculo com ele, com a aplicação social. Porque tudo que nós juntos recebemos aqui na congregação, tá? Podemos e devemos repassá-lo a outras pessoas. O que eu vos falei aos ouvidos, o que Jesus disse? Publicai-o, anunciai-o de cima
dos telhados. Ok? Publicar. Tá? Publicar. E hoje nós temos uma arma boa para publicar esse meio de comunicação aí nas redes sociais. Nós temos e nós estamos com todas as nossas pregações aqui gravadas. Irmão, passa isso para os seus amigos aí, amigos de Facebook, amigos de WhatsApp. Tem de falar, não, Facebook não é para isso. É para quem então? Para a prostituição que está acontecendo lá? Para as palavras do diabo que estão sendo lançadas. O diabo pode falar no Facebook, mas Deus não pode falar nada? Que é isso, mano? Nós somos de Deus. Publica essas pregações aí, anuncie, é uma maneira de você estar realmente realizando uma aplicação ministerial. Deus nos dá ministério, mas Deus nos dá instrumentos suficientes para a realização desse ministério. Deus tem nos dado aqui conhecimento para nós transmitirmos a outras pessoas, para fazer discípulos de Jesus, ensinando todas as coisas que Jesus nos ordenou, e Ele está conosco, nos auxiliando nisso todos os dias até a consumação do século. Todos nós temos ministério. E o nosso ministério é Atos 1:8, eu preguei isso na quarta-feira aqui. Jesus disse, diga, sereis minhas testemunhas. A testemunha é aquela que sabe o que tem que falar. Eu sou testemunha, eu vi isso, eu conheço isso. Eu sei o que fala sobre isso, eu testemunhei. Eu sou testemunha. Testemunha é aquele que sabe o que dizer sobre aquilo que ele está dando testemunho. Sereis minhas testemunhas. Vocês estão recebendo o conteúdo da palavra de Deus para ministrar esse conteúdo também a outras pessoas, fazendo discípulos de Cristo Jesus. E a última palavra então aqui, a última palavra, o último pronome pessoal, terceira pessoa do plural é eles. Diga, aplicação mundial. Aplicação mundial, né? Como nós vamos aplicar na humanidade inteira, tá? Tudo que nós temos aprendido. Qual é a nossa postura em relação ao resto da humanidade? É interessante, né, o que eu acabei de falar agora sobre a internet, sobre as redes sociais, que é uma maneira de alcançar o mundo inteiro com a pregação do Evangelho. Você pode mandar pregação para o mundo inteiro aí. É uma maneira nova, né? Uma maneira nova dos nossos dias, que o progresso tecnológico trouxe aos nossos dias. Nós temos em nossas mãos um poder de comunicação tremendo, onde cada um está aí comunicando o que quer. Antigamente as pessoas, né, viam os outros na telinha, viam os outros na televisão. Hoje, cada um pode aparecer na telinha. Cada um pode aparecer na telinha. Filmando a si próprio, né, ou tirando uma foto de si próprio, seu perfil no Facebook, você aparece lá, dando o seu... Quanta gente está por aí dando o seu recado por aí? Recado que não vale de nada, né, de porcaria nenhuma. E nós temos algo que tem grande valor, a palavra de Deus, é uma das maneiras da aplicação mundial, tá? Uma das maneiras de atuarmos na aplicação mundial. No entanto, né, o apóstolo Paulo colocou para nós, em relação à aplicação mundial, uma palavra, né, espiritual. Aqui sim entra, né, a questão da oração, que eu falei agora há pouco. Para pessoas que estão aqui perto de você, não é orando por elas que você vai influenciá-las para Cristo. É pregando para elas. Mas para a gente que está longe de você, que não está ao seu alcance, tirando a possibilidade aí, né, da internet, a palavra de Deus coloca para nós realmente nós sermos um diferencial
espiritual na face da terra, fazendo isso que Paulo coloca aqui, ó. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Vocês. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças, em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. A aplicação mundial tem a ver com um grande elemento que Deus colocou em nossas mãos: a nossa vida de oração. A igreja tem, além do ministério da pregação, a igreja tem o ministério da oração. São dois ministérios, tá, que são gerais. Pessoas podem ter ministérios particulares, mas dois ministérios que não são particulares, que são gerais para todo crente, é o ministério da pregação e o ministério da oração. Pregar para todo mundo, e de pregar e a toda criatura, pregar o evangelho de Cristo Jesus. E tira da sua cabeça que pregar é fazer só o que eu estou fazendo aqui, usar um microfone aqui em 4 paredes fechado. Não, é pregar de um por um, é pregar nos diálogos, é pregar na conversa, é pregar nos relacionamentos. Pregar o evangelho é o ministério de todo crente. E também orar em favor, não contra, orar em favor de todos os homens. É mandamento bíblico para nós. Orar em favor de todos os seres humanos. Pessoas que nós não vamos conhecer jamais. Pessoas com as quais nós não teremos contato para pregar para elas. A essas sim nós oramos por elas. Orar pelo mundo inteiro. Quem mais na face da terra pode fazer isso além de nós? Quem mais, irmãos? Ninguém mais. Ah? Porque religiões por aí que não tem Deus, não adianta nada que as orações deles não passam do teto. A oração que chega a Deus é a oração dos filhos, oração dos remidos, a oração dos salvos. A oração que, Tiago escreveu em Tiago capítulo 5, que ela pode muitas coisas em seus efeitos. A oração do justo pode muitas coisas em seus efeitos. Cita até Elias, que orou e ficou sem chover. Depois ele orou e choveu de novo. A oração pode muito em seus efeitos. Uma das coisas, um dos poderes invisíveis que atuam contra os principados e as potestades do mal, é a oração dos justos, a oração dos eleitos de Deus, a oração dos salvos. Ultimamente, os crentes caíram na tentação de Satanás, de ficar orando só para si mesmos, só para suas necessidades. E esqueceu de orar pelos outros, esqueceu de orar pelo mundo inteiro. Quando nós oramos, amados, oramos pelos outros, Deus nos atende em tudo, nos provê em tudo que nós necessitamos. Amém. Quase nem precisamos orar por nós mesmos, porque quando fazemos a vontade de Deus
buscando em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, o que precisamos, nem precisamos ficar pedindo, porque Ele faz com que seja acrescentado em nossa vida. A aplicação mundial aqui, amados, é orar pelo mundo inteiro. Orar pelo mundo inteiro. Encher a atmosfera desse planeta de orações, porque através dessa oração, o poder de Deus, que é onipresente no mundo inteiro, retém muitas ações malignas, muitas ações diabólicas. Nós somos a igreja eleita, a igreja que ora, a igreja que é íntegra, a igreja que é sal da terra e luz do mundo, é essa igreja que retém a vinda do anticristo, que só espera, como Paulo escreveu em 2 Tessalonicenses capítulo 2, só espera que o anticristo só espera que seja retirado aquele que o detém. Aquele que o detém é o remanescente fiel, são os crentes fiéis, que cheios do Espírito Santo exercem o seu ministério de pregação e de oração nessa terra, retendo todo o poder do mal. Uma das razões pelas quais o nosso país está passando por essa crise de origem na corrupção dos políticos é porque nós estamos, como qualquer ímpio, só xingando os políticos e não orando por eles. Porque aqui diz para orar em favor de todos quantos foram investidos em autoridade. Aí nós caímos na tentação de ficar com raiva deles e não orar em favor deles. O mandamento de Deus que nós temos aqui é orar em favor deles. Porque esses dois versículos é uma particularização, do geral para o particular. No geral, orar por todos os homens, por todas as nações da terra. E no particular, orar por aqueles que estão investidos em autoridade. Orar em favor deles. Que mesmo sendo ímpios, sejam iluminados por Deus na posição de autoridade na qual Deus os colocou, porque Deus faz isso, Deus ilumina ímpios. Quando estão em posição de autoridade, como Ele iluminou Ciro, o rei da Pérsia, e o rei da Pérsia investiu alto para que o povo de Judá fosse levado de volta do cativeiro babilônico e reconstruísse a sua nação, a sua capital e o seu templo. O rei Ciro nunca foi convertido, mas Deus chamou ele de meu servo. Era um homem possesso, diabólico, corrupto, mau, idólatra, satanista, e Deus chamou ele de meu servo, porque Deus falou com ele, Deus o iluminou para que o povo de Deus saísse da Babilônia e viesse de volta para a sua terra. E com isso, Ciro se converteu? Não se converteu. Continuou sendo o mesmo ímpio, está no inferno agora. Mas como estava numa posição de autoridade, Deus o iluminou para que acontecesse a restauração do povo à sua terra. Jesus disse diante de Pilatos, tu não terias nenhum poder sobre mim, se de cima não te fosse dado. Por isso, quem me entregou em tuas mãos, tem pecado maior do que os teus pecados, do que o teu. E então, amados, orar pelos que estão investidos em autoridade. Envolver esse povo de oração. Porque a palavra de Deus ordena que os filhos de Deus ajam dessa maneira. A nossa postura diante de tudo o que está acontecendo não é unir a nossa voz à voz de todos os ímpios revoltados. E nem ficar revoltados. Porque como filhos de Deus nós temos que crer e saber que quem cuida de nós não é o presidente. Que quem cuida de nós não é o governador. Que quem cuida de nós não é o prefeito. Quem cuida de nós é o nosso papai do céu.
Você está reclamando do cuidado que o Pai tem com você? Você tem alguma coisa para reclamar de Deus? Do cuidado que Deus está tendo para com você? Tem alguma coisa para reclamar? Então não une as vozes aqueles que não são filhos de Deus, que não têm esse mesmo Pai para cuidar deles, e que por isso estão aí xingando o político à torto e à direito por aí, incitado aí pelas notícias que a gente vê nos jornais, né? Amados, a ordem para nós, tá? Como filhos de Deus, é orar em favor deles. Será que a palavra de Deus está errada? É por isso que você não vai orar em favor deles? É porque a palavra de Deus está errada? Você não concorda com a palavra de Deus? A palavra de Deus está errada, irmãos? Você não concorda com ela? Você não concorda com a palavra de Deus? Se você não concorda com a palavra de Deus, você não é filho de Deus. Agora, se você é filho de Deus, você se submete à palavra de Deus e a obedece sem questionar, porque Deus é que está no controle soberano de todas as coisas neste universo. E eu vou contar para você, o Brasil merece a crise que está passando, o Brasil merece os políticos que tem, porque é um povo idólatra, carnavalesco, cervejeiro, futebolesco, prostitutos, e não entendem que toda essa crise vem porque Deus abomina essa prostituição que tem no Brasil, essa pouca vergonha que tem no Brasil, essa idolatria que tem no Brasil. E é isso que traz pobreza. Deus levanta políticos, faz eles roubarem, deixa eles serem corruptos. Para quê? Para que esse povo brasileiro, porque Deus já entendeu que o povo brasileiro, quando está cheio de dinheiro, tudo que faz com esse dinheiro é satanismo, prostituição, alcoolismo e maldade. É o país do futebol, é o país do carnaval. O prefeito do Rio de Janeiro, esses dias, foi criticado porque não deu apoio financeiro para uma parada gay na praia. E ele teve razão de não dar. Porque está faltando apoio financeiro nos hospitais, está faltando apoio financeiro nas creches, está faltando apoio financeiro nas escolas, está faltando investimento aonde realmente precisa. Está correto. Agiu corretamente. Entenderam, amados? O Brasil merece estar passando pelo que está passando, porque negam a Deus, negam a Jesus. Não é Jesus que é o padroeiro do Brasil, é uma padroeira chamada Aparecida, é a padroeira do Brasil. Como você acha que tudo isso sobe diante de Deus, irmãos? Como é que tudo isso sobe diante de Deus? Deus é negado, Jesus é negado, a Bíblia é odiada, brasileiro odeia a Bíblia, eles amam futebol, eles amam carnaval, eles amam cerveja, eles amam prostituição, odeiam a Deus, odeiam a sua palavra. Aí querem políticos justos, para que o dinheirinho chegue na sua mão, para gastar esse dinheiro na carne e na prostituição? Não, senhor. Por isso que quem é de Deus tem luz da palavra de Deus para interpretar corretamente as coisas que acontecem no mundo. E como filhos de Deus, temos que orar em favor de todos e em favor das autoridades. Porque essa é a aplicação mundial de tudo que nós aprendemos aqui dentro da palavra de Deus. Aleluia.
Ficaram assustados? Aleluia. Encerramos aqui a nossa aula. A nossa próxima aula vai ser na primeira sexta-feira de fevereiro. Na nossa ceia de janeiro, eu vou explicar aqui o que será, né, o nosso programa de aula do ano que vem todinho. E eu só vou adiantar para vocês uma coisa, eu vou explicar por quê depois, né? O ano que vem todinho, todas as sextas-feiras de fevereiro, março, abril, maio, junho, depois pula julho, agosto, setembro, outubro, novembro, desde a primeira sexta-feira de fevereiro, portanto até a última sexta-feira de novembro, nós vamos aprofundar-nos na carta de Paulo aos Romanos. Por que essa carta foi escolhida? Por que o Senhor iluminou essa carta, né? Aí eu vou dizer mais para frente para vocês aqui, né? Na ceia de janeiro, do segundo domingo de janeiro, tem uma palavra preparada para explicar sobre isso. O ano que vem inteirinho, nós vamos usar as sextas-feiras, as 2 horas de aula, de 7h30 a 9h30, só na carta de Paulo aos Romanos, aprofundando-a completamente aí, em nome de Cristo Jesus.